Oi, o vídeo de hoje é para responder a pessoas que me perguntaram sobre a metodologia da Cornerstone. Mais uma vez estou gravando o vídeo bem tarde. Tá, não tão tarde, mas meia-noite e pouco, então tem que falar bem baixinho. Recebi algumas... Uma pessoa me pedindo e depois outra... Gente, não tô conseguindo manter o cabelo. Ó, uma pessoa me mandou uma pergunta e outra pediu pra eu falar sobre a mesma coisa. Foi assim. Oi, Luiz, você poderia discorrer sobre a metodologia de ensino da Cornerstone? As aulas eletivas são variadas, os assuntos abordados em classe são relevantes e não superficiais? Usa-se livro ou xerox? Gostou do livro? Eles recebem muitos brasileiros? Obrigada pela atenção. E embaixo, uma menina falou... Deixa eu até abrir aqui pra ler, porque ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, também tenho a mesma dúvida. Aí eu disse que gravou o vídeo e tal, e estou gravando. Então vamos lá. Primeiro livro que eu usei foi esse, que é o English in Common que eles usam lá. Esse é do Inglês Geral, ESL. Os livros lá são divididos. A partir do 6º nível, são 3 capítulos por mês. Tô tentando lembrar, gente, eu acho que é isso mesmo. Antes disso, do 5 para baixo, são 6 capítulos por mês. Você tem 2 meses para concluir cada nível. Esse foi o nível que eu entrei, era o nível 6. E a professora, como eu estava dizendo, tem um CD aqui, ó, mas a gente não usou. No final do livro tem os áudios do CD transcritos. Tem também umas explicações sobre a gramática de cada unidade. Mas, gente, como eu disse, eu tava com uma professora que ela realmente usava o livro. Eu estudei as unidades 5, 6 e 7 com ela. E, sim, a gente fazia o trabalho em sala. Então, tá tudo feito, tudo escrito, porque ela pedia. E ela pouco usava xerox, mas usava, de vez em quando. Essa professora, tá? Porque eu já ouvi falar que outros professores nem ligavam para esse livro, porque eles não gostavam muito. Os assuntos dentro desse livro até são interessantes. Assim, os que eu trabalhei eram até interessantezinhos. Mas eu acho interessante quando o professor leva mais do que o livro, sabe? Mais informação. Eu gosto. Então, depende depende do tipo de professor. Se ele vai usar mais o livro ou se ele vai usar menos o livro. Depois, eu fiz o TESOL e eu não usei o livro. Não usei. A professora, no primeiro dia de aula, falou pra gente ler o primeiro capítulo. Realmente, depois de muito tempo, ela até chegou a comentar esse primeiro capítulo com a gente. Acabou aqui, gente. Foi isso aqui que a gente usou do livro. Míseras páginas. Porque a partir do capítulo 2, não usamos mais. Usamos, eu tenho aqui, muitas cópias, mas isso aqui não, isso aqui a gente recebe na escola. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, eu joguei muita coisa fora, Isso aqui tá até misturado com o ESL, com o Inglês Geral que eu fiz. Porque, gente, eram umas coisas que eu não ia mais ver na vida. Tem o ESL Program Evaluation, que a professora fez pra mim. Ó, eu guardei isso aqui mais ou menos. Methods and Approaches do TESOL. Então, a professora usava muita cópia. Às vezes eram, assim, coisas bem grandonas, se vocês puderem notar. É uma cópia bem grossinha, tá? Não sei se tem quantidade de páginas, não tem quantidade de páginas, mas é uma cópia bem grossinha. Então, ela fazia essas cópias, entregava pra gente, era isso que a gente usava na sala de aula. Mas, como eu disse, joguei muita coisa fora, porque não ia usar. Guardei mais, assim, dicas de gramática. Ó, Board Work Techniques, que eram formas de organizar o quadro, pra que cada forma serve melhor. Sobre
O ESL, que é aquele outro livro que eu mostrei pra vocês, a professora também trabalhava um pouco com xerox. Mas assim, não era tão forte dela, mas de vez em quando ela dava essas cópias assim pra gente. Ok, isso foi do ESL e do TESOL. Esses dois livrinhos, esses dois cursos que eu fiz. Aí no último curso que eu fiz, que foi de criança, a gente usou esse livro aqui. Realmente a gente chegou a usar um pouco mais do que o livro do TESOL, esse aqui é do TUIC. A gente chegou a usar, mas só o comecinho, gente. Aqui, ó, ainda tem uma coisinha escrita aqui, quer dizer que eu usei, mas não passamos muito do capítulo 2, acho que a gente só foi até o capítulo 2. O professor mandava dever de casa aqui pra gente ler, anotar, não sei o que das quantas. Mas ele também passava muita cópia. Tenho aqui mais um tantão de cópias que ele passava. Esse aqui no caso não, mas eu guardei porque é interessante. Mas tipo isso, ó. Muitos joguinhos. Então a gente trabalhava com esses joguinhos em sala de aula e eu guardei todos, obviamente. Aqui, ó. Mais um bloquinho de xerox. Esse aqui é sobre listening and speaking. E aí a gente trabalhava com isso, tá? A gente trabalhava mais com xerox do que com o livro nos dois últimos cursos para professor que eu fiz. No ESL, não, mas era o tipo da professora. Porque, como eu disse, muitas pessoas falavam que os professores não quase trabalhavam com o livro. A metodologia é essa, tá? Bem tradicional, é ou cópia ou livro, tá muito calor. Ou cópia ou livro. E só, o professor, às vezes tem um professor mais antenadinho que leva vídeo, mas não é toda sala que é equipada com televisão. Não é toda sala. As salas têm rádio, mas os professores quase não usam também. As aulas eletivas são sempre as mesmas, tá valendo aqui. É um negócio lá de conversa sobre alguma coisa geral e tem outra que é pronunciation. A de pronunciation, gente, lota. É de pronunciation, se eu não me engano. As aulas lotam, mas eu acho também que, se eu não tô enganada, a partir do 5º ou 6º nível que você pode escolher a sua aula. Até o nível 4 ou 5, como eu disse, eu não tenho certeza do 5, você tem aulas à tarde que são fixas, você não pode escolher outras, tá? São aquelas e ponto. Isso se você for estudar em período integral, se for qual o nome que eles dão é Intensive English, porque o que eu fiz foi o General English. Os assuntos abordados em classe são relevantes ou superficiais? Vamos falar do inglês geral. Eram assuntos até que relevantes, Mas uma coisa ou outra era chata, né? Então, mas também isso vai muito de tipo, né? Às vezes eu falo, esse assunto não me interessa, eu falava muito de política às vezes. Isso, gente, o assunto quem faz é o professor, se ele for seguir o livro, se ele for trazer assuntos mais recentes, mais atuais. Eu não posso dizer que gostei dos livros, porque eu quase não trabalhei com eles. O livro 6, que eu trabalhei um pouco, né, porque a professora usava mais, também não posso dizer que amei. Mas foi útil. Aprendi bastante coisa com o livro, que a professora, como ela trabalhava muito em cima do livro, eu aprendi bastante coisa com o livro. E se eles recebem muitos brasileiros, dependendo da época do ano, sim, recebem muitos brasileiros. Agora em janeiro foi muita coisa de brasileiro. Eu não estava mais lá, mas meus amigos me contaram. Chegou uma pancada de brasileiro. Eu vou acrescentar aqui, quando a gente chega no primeiro dia de aula da Cornerstone, a gente recebe esses dois livros, Studying at Cornerstone e Living in Toronto. Tem aqui várias dicas, óbvio, tudo em inglês. Ó, até dicas de como encontrar um apartamento. Eles te dão conta em banco. É bem legalzinho. Tem até o negócio do metrô. Ó. Os custos de quanto se paga, né, pelo passe do metrô. Aqui na Cornerstone a gente tem todo o esqueminha, os níveis, os horários de aula. Os horários de aula não, na verdade, os cursos oferecidos. Eles também têm aula de conversação toda quarta-feira. Ou toda quinta. Espera que eu esqueci. Tá escrito aqui, toda segunda e quarta-feira tem a Open Conversation.
lá na cafeteria da escola, assim que acabam as aulas. A aula de conversação começa sempre às 4 horas da tarde. É isso, aqui tem os horários de aula, que começam às 8h45, acabam 12h30, voltam 1h30, e de 1h30 a 3h45, porque a gente tem uma hora de almoço. Tudo certinho, tudo certinho. Aqui também tem um mapa de como chegar na Cornerstone, e a outra não tem nada. Mas é isso, gente. Gostei muito de ter estudado lá, de verdade, muito. E não sei se outras escolas são melhores, mas se você estiver procurando uma coisa super high-tech, super diferente, não é a Cornerstone, porque lá é tudo muito tradicional. Quadro, professor, alunos, papéis. É bem assim. Mas eu gostei muito, porque, não sei, eu não tenho problema em aprender de modo tradicional. A mim não me incomoda. Tá bom? Espero que eu tenha respondido tudo. E, como eu disse, se eu não tiver respondido, deixe no comentário aqui que eu respondo, tá? Um beijo. E se quiser me seguir no Snapchat, Lu Fazolo, e no Instagram, Lu Fazolo. Tchau!